Fala pessoal, beleza? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Giba e você está aqui no meu canal Coisas de Giba. Solta a vinheta! E hoje eu tenho mais um jogo de cartas aqui para mostrar para vocês, que é o 4. O 4 é um jogo da Copag, né, que está aqui indicado para crianças acima de 7 anos ou mais, né, e adultos, e é um jogo para 3 a 5 jogadores. Esse jogo 4, ele é muito similar ao jogo do quarteto que eu mostrei no episódio 60 do Super Trunfo, né? Você utiliza as próprias cartas do Super Trunfo, e esse aqui ele tem, né, as cartas específicas de 1 até 13, e você pode também jogar o jogo 4 com um baralho normal de As até o Rei. Tá? É um jogo rapidinho, é um jogo muito fácil, mas é um jogo bem legal de se aprender, certo? Então, fica aí para aprender como é que se joga o 4. Bom, esse é o conteúdo da caixa do jogo 4 da Copag. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui 4 cores, sendo que cada cor vai do 1 até o 13. Tá? Eles colocaram em 4 línguas diferentes, mas isso não tem influência alguma no jogo. Então, aqui em cima temos de 1 a 13 em português, aqui em roxo temos de 1 a 13 em espanhol, aqui em verde 1 a 13 em inglês, e aqui 1 a 13 em francês, totalizando 52 cartas. E aqui nós temos também 3 cartas que são o manual. Então aqui, né, tem a numeração, né, 1, você começa a ler aqui, depois vira para o 2, vem aqui para o 3, para o 4, para o 5 e para o 6. Então é bem curtinho, é bem fácil, não tem segredo, vocês vão ver aí na explicação, tá? Então esse aí é o conteúdo da caixa do 4. Bom, uma observação que dá para fazer aqui é que dá para jogar o jogo 4 utilizando um baralho normal, né? A diferença é que, em vez, né, das cartas estarem de 1 a 13, elas vão estar de As a 10, e aí Valete, Dama e Rei, né, que são 13 cartas também de cada naipe, são as mesmas 52 cartas. Tá? E aí o procedimento para se jogar é exatamente o mesmo, certo? Então, se você não tiver o jogo 4, não conseguir encontrar para comprar, você pode jogar com um baralho tradicional. Bom, e como eu sempre faço aqui no canal, eu dou a sugestão de utilizar aqui os plastiquinhos, também conhecidos como sleeves ou shields, para proteger as cartas, porque já que tem que ficar embaralhando, acaba, né, estragando aí as bordas, então fica até mais fácil até para embaralhar. Tá? E nesse caso aqui para o 4, que são 52 cartas, é nesse padrão aqui, que chama padrão mesmo, né? 63,5 por 88.
Então é tamanho padrão. E aqui normalmente, né, você encontra em 100 unidades. Então dá e sobra aí pro 4. É sempre bom ter plásticos de reserva, porque vira e mexe eles acabam abrindo. Tá? Então essa aí é a dica do Giba. Bom, vamos aprender então a jogar o 4. Tá? Então, antes de tudo, bom, eu não vou usar os plastiquinhos para não dar reflexo aí na filmagem, tá? Mas como é que procede então o jogo, né? Conforme a gente já disse aí na introdução, é para 3 a 5 pessoas. Então vai ter alguém aí que vai ser o carteador. Então ele vai embaralhar e vai distribuir para cada jogador 5 cartas. Então, vamos simular aqui um jogo de 4 jogadores. Então 1, 2, 3 e 4. Então cada um recebe 5 cartas e aí fica uma pilha aqui no meio que vai ser a pilha de compras, certo? Tá, antes de tudo, qual que é o objetivo do jogo? O objetivo é fazer o maior número de 4 possível. Então o que são os 4 aqui? Não é apenas o número 4, né? Então é você ter aí, por exemplo, os 4 números 2. Então, isso aqui seria considerado, né, um 4, que é um quarteto de números 2. Tá? Conforme, né, também já foi dito, ele é bem similar aí ao jogo do quarteto que foi mostrado aí no vídeo do Super Trunfo, certo? Então o objetivo é você conseguir ter na sua mão 4 cartas iguais e aí você vai baixar aqui na sua mesa e vai indicar um quarteto que vai valer 1 ponto. E aí ganha o jogo quem tiver o maior número de quartetos. Tá? Ou, né, o que o manual sugere, né, você pode simplesmente jogar uma partida e aquele que tiver o maior número de quartetos ganha, independente do tempo, né? Ou também você pode estabelecer um tempo de jogo, sei lá, 30 minutos, 1 hora, e nesse tempo quem tiver o maior número de quartetos ganha, ou simplesmente estipula um número limite de quartetos. Então quem fizer 20 quartetos primeiro ganha, tá? Vai de como o grupo decidir, ok? Então, cada jogador recebeu 5 cartas, e aí o primeiro jogador à esquerda de quem embaralhou começa o jogo. Então vamos supor que nós aqui embaralhamos, então é esse jogador aqui que vai começar. Tá, vou mostrar as cartas aqui, mas, né, apenas os jogadores, né, apenas eles que veem as próprias cartas. Então, esse aqui, ele tem um número 1, um número 12, 2 número 6 e um número 7. Então, como o intuito do jogo é fazer quartetos, aqui no caso ele já tem 2 números 6, então ele vai querer completar o número 6. Então ele vai escolher qualquer um dos outros jogadores e vai falar um número, né? No caso aqui o 6, né? Porque tem que ser um número em que você tenha a carta na mão, não poderia pedir para alguém, por exemplo, o número 4. E aí aquele jogador ele vai ter que entregar todas as cartas daquele número para esse jogador. Então, né, antes de tudo, vamos considerar, né, que o jogo vai ser jogado por diversão, né? Ninguém está com o intuito aí de trapacear,
Então o legal é jogar seguindo as regras. Se você quiser trapacear, você consegue, mas aí não tem graça. Então vamos lá. Então vamos supor que escolheu esse jogador e falou que quer o número 6. Esse jogador aqui ele vai olhar as cartas dele e se ele tiver o número 6, ele tem que entregar para o jogador. No caso ele não tem, ele vai falar não tenho. E aí o que acontece? Aí esse jogador ele vai, né, encerrar a rodada dele e vai comprar uma carta, né, que está no meio aqui, vai comprar uma carta. E aí o que acontece? Se sair a carta que ele pediu, ele continua, ele mostra, né, se fosse o 6 no caso, ele ia falar, ó, é o 6, e ele continua e pede, né, outra carta, conforme as cartas que ele tem aqui na mão, para qualquer outro jogador e vai pedindo até realmente ele perguntar para alguém que não tenha e, né, após comprar essa carta, ele não ter comprado a mesma carta que ele pediu. Então aqui ele vai passar porque ele não tem mais o 6 aqui que ele comprou do bolinho. Então, a vez desse jogador aqui à esquerda. Então, ele vai olhar, né, ele tem 1, 9, 12, 5 e 6. Olha o 6 aqui, onde é que está. Mas vamos supor que ele quer aqui o número 9 e vai pedir para a gente aqui o número 9. Então, ele fala 9. Nós vamos olhar aqui e não temos o número 9. Então, acaba a rodada dele, ele vai comprar, e se for o número 9, ele continua. Não é, né? Então, passa para esse aqui. Vamos mais um pouquinho só. Então, ao invés desse aqui, olha, está com 3 cartas, número 3, um 9 e um 10. Então, ele quer acabar esse 3 aqui. Então, ele vai pedir, sei lá, para esse jogador... Tá aqui. Ah, quero o número 3. Vai olhar, não tem o 3. Então ele vai comprar uma carta, se for o 3 ele continua. Tá, lembrando que essa compra aqui só é feita uma vez. Então se de repente sai a carta que ele comprou e ele continua pedindo, pelo menos no manual não diz nada que você vai ficar comprando toda vez que, né, a pessoa diz que não tem, você não diz que é cumulativo, tá? Eu jogo dessa maneira. Então comprou essa vez aqui, é a única carta que ele vai comprar no turno. Certo? Então, passa aqui para o próximo da esquerda, que somos nós. Então nós temos 4, 5, 7, 13 e 11. Então vamos pedir, por exemplo, o número 13 para esse aqui, ó. Não tem. Então a gente compra. Não é o 13 e vai passando. E aí vai acontecendo até que vai chegar uma hora, né? Vamos pegar aqui esse número 3 que está faltando aqui pro jogador, para esse aqui, né? Vamos supor que ele tenha, né? Foram passando as rodadas, é a vez dele aqui, e ele pede o número 3 para esse jogador aqui. Ele vai ter, né? O 3 vai entregar para ele e ele vai formar aqui o quarteto e vai baixar. Então, ele tem o quarteto de 3 aqui. E ele continua pedindo, né? Porque enquanto ele não recebe um não, ele vai pedindo. Então, sei lá, ele vai pedir, sei lá, pra gente aqui o 9. Aí nós temos o 9 aqui. Ele pega o 9. Ele pede o 7 para esse aqui. Ó, tem. Ele pede, sei lá, o 10 para esse aqui. Aí não tem, né?
Não tem, ele olha para ver se vai comprar o 10, aí ele continua, não é, e passa. Então, vai acontecendo, né? Isso até que vai chegar uma hora, né, que vão acabar as cartas aqui de compra, porque todo mundo está ainda com cartas e o jogo vai continuando com os jogadores pedindo cartas, até que vai chegar uma hora que os 13 conjuntos de 4 cartas vão estar na mesa, na mesa de cada um dos jogadores. E aí faz a soma de quem tiver mais quartetos e ganha, né, aquele que tiver mais quartetos no critério que foi utilizado, aí de tempo, de número de quartetos, por tempo. Então, né, é bem facinho, tá? E o que a caixinha fala aqui, ó, até eles dizem que para aumentar um pouco a diversão, que os jogadores podem pedir os números, né, em um dos idiomas que estão nas cartas, né? Então aqui, por exemplo, você pode pedir um 9, pode pedir um 10, pode pedir um 11, um 7, um 4, né? Só para ficar um pouco mais divertido, certo? Agora, se acontecer, por exemplo, de um jogador ficar sem cartas na mão, né? Jogos aqui, ó, esse tem carta, esse tem carta, esse tem carta, aqui ainda tem um monte de compras. Ficou sem carta, o que acontece? A sua jogada ela vai terminar e ele não vai comprar uma carta, tá? Só na próxima vez que chegar na rodada dele, ele vai comprar uma e vai fazer, né, os pedidos até ele receber um não tenho de novo. E aí, no caso, quer dizer, ele tendo uma carta só, ele vai ter que pedir, obviamente, aquela que está na mão. Então, todo mundo já vai saber que carta que ele vai ter aqui, né? Tá? Então, tem essa situação. Bom, e é isso, né? Jogo super simples, né? Não tem muito segredo, mas se tiver ficado alguma dúvida, escreve aí nos comentários, que eu tento responder o mais rápido possível. Se você gostou, dá aquela curtida para ajudar o canal. Aproveita para se inscrever, se você ainda não for inscrito. Clica no sininho para receber notificação de vídeos novos. Aproveita também para assistir os demais vídeos do canal, que já tem bastante coisa legal. E aproveita também para seguir o Coisas de Giba no Facebook, no Instagram e no TikTok, beleza? Então aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.